Estamos estudando Efésios. Iniciamos domingo passado os dois primeiros versículos, a saudação. E na saudação percebemos a direção que seria dada ao livro todo. Iniciei até dizendo, se eu chego em sua casa e bato a porta e fico parado de cabeça baixa, você vai ter um tempo de pensar quem é que morreu. Será que atropelou meu cachorro? Jogou meu gato da escada? Eu espero uma notícia ruim. Mas se você me ver sorrindo e eu não tiver chupado limão, você vai pensar, alguma coisa boa aconteceu. Paulo diz, logo no início, que ele foi chamado por vontade de Deus, enviado como apóstolo, e também no meio da carta ele diz, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. É assim que ele se via. Com a autoridade daquele que é enviado para amar, para servir, e prisioneiro da verdade do amor de Deus, ele tem uma missão a ser cumprida. Olha para a igreja e vê a todos como santos em Cristo Jesus. Os que foram santificados. É difícil você olhar para a minha vida, vai lá em casa que você vai ver. Eu sou um pecador que só vou ao céu porque ele me amou muito. Mas você vai perceber os meus pecados. Você pensa que velho também não peca? Entretanto, eu sou santo. Posicionalmente eu sou santo. E ao longo da minha vida Deus tem trabalhado, burilado, disciplinado, movido, de maneira que meu comportamento fique igual à minha vocação. E olhando para todos, cada um de nós olhando para os outros, tem de considerar Cristo na vida do outro. Somos santos. Paulo não ignora as dificuldades da vida e a vida de pecado, mas ele diz, o que o Senhor fez, bastou, para que eu dê dignidade ao meu semelhante. E finalmente ele diz, por quê? Porque graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo paira sobre todos nós. É pela graça. É assim que nos vemos, que vemos uns aos outros e que consideramos a Deus. Tendo visto isso, Paulo faz uma declaração maravilhosa. Ele explode numa bendição. Eu não sei se vocês conhecem a expressão, mas quando acontecia alguma coisa que irritava profundamente, as pessoas antigas diziam, será o Benedito? Eu não sei de onde veio isso, mas eu tinha um tio chamado Benedito, pastor, e eu sempre perguntava por quê que quando alguma coisa irrita, dizem que é o meu tio. Mas havia uma outra expressão, bendito Deus. Eu me lembro de uma vez em que, tendo de sair às pressas de um acampamento, eu tinha um carro, um Quantum pesado, e na estrada em Brasília eu dei com uma lombada. Na hora que o carro levantou voo, eu pensei, maldita lombada, e a Beth disse, vaca. Eu pensei, vai ver que americano diz isso, né? Em vez de será o Benedito, diz cal. Ela traduziu e falou vaca. Mas quando o carro bateu com as rodas, eu vi uma vaca à minha frente.
E no momento brequei e disse: bendita lombada. Esta bendita lombada saiu como um agradecimento. Bendito Deus. Logo depois eu orei, agradecendo a Deus. Paulo, quando diz: eu, prisioneiro de Cristo, antigo pecador, sem rumo, miserável, agora prisioneiro do amor de Cristo, sou enviado para falar desta verdade, deste amor. E recolher pessoas que, como eu, caminhavam para a derrocada, para uma vida sem Cristo, para a condenação eterna. E chamar aqueles que são do Senhor, aqueles que entendem, ouvem a sua voz e atendem, para serem santos em Cristo Jesus, santificados pela justiça da cruz, justificados, tendo seus pecados perdoados e feitos santos. Agora que eu posso olhar a Deus e agradecer a sua graça, pensar que seu poder completo domina minha vida, como disse o poeta, Jesus fez esta vida bonita mesmo sendo este mundo cruel. Vendo a realidade deste mundo, mas sua graça me basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É num sentimento como esse que ele vira e diz: agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio de nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos a ele sem culpa. Por causa de seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que ele nos deu gratuitamente por meio de seu querido Filho. Esta é uma tradução da Nova Tradução na linguagem de hoje. NTLH, que eu apreciei muito. No texto da ARA, revista atualizada, diz: bendito o Pai de nosso Senhor Jesus, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. A linguagem moderna é gostosa, dá para entender, explica, ela é muito interpretativa. Mas eu gosto desta linguagem, porque já decorei e está no coração. E tem certos lances de construção que são magníficos. Bendito o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Evangelizando uma pessoa um outro dia, o barbeiro, ele me disse: mas eu não tenho esse Deus seu, mas tenho outro. É o mesmo Deus, que só existe um Deus. E imediatamente eu perguntei: mas esse é o Deus e Pai de Jesus Cristo? Porque o Deus da Bíblia é o Deus Pai do Senhor Jesus Cristo. O Filho eternamente gerado do Pai, sem início de dias, sem fim de dias, mas que encarnou em Jesus Cristo, e Filho eterno,
fez-se filho na humanidade. Este é o Deus e Pai de que ele está falando. Bendito este Deus e Pai de Jesus Cristo. Essa noite, orando, alguém que fez um pedido de oração, e eu disse: Senhor, trata-me como filho. Atende a minha oração como de um pequenino de peito, necessitado de ti. Eu posso chamar a Deus de meu Pai, por Jesus Cristo. E é disso que se trata. Ele explode numa bendição, que é um agradecimento. Não é somente dizer, ó, bênção aí, bendito Deus. Ele diz esse bendito como quem agradece, como quem reconhece a miserabilidade humana e a majestade da glória divina. E ele então diz fala a respeito de uma herança que nos é legada. No texto de Efésios, vocês vão perceber, trata das riquezas de uma herança que nos foi entregue. Somos herdeiros de uma herança divina. A salvação, mais do que escape da ira vindoura, ela é uma riqueza de uma herança de Deus. E, ao mesmo tempo, como parte dessa herança, nós somos feitos herança. Eu não sou rico de Deus. Também sou feito riqueza de Deus. E ele vai tratar disso de uma maneira prática na Bíblia, em Efésios. Lembrem-se desta divisão que vamos ver durante todo o tempo. O primeiro capítulo apresenta a herança. Os capítulos 2 e 3 mostram como esta herança é efetuada. Como que nós somos detentores desta herança e como somos feitos herança individualmente e na família, no corpo de Cristo. Os capítulos 4, 5 e 6 aplicam isto na vida com Deus, na vida conjugal, na vida paterno-filial, na vida profissional, patrão-empregado, e na vida ministerial, no fim do capítulo 6. Hoje nós introduzimos esta questão da herança. Uma herança legada pelo Pai. E ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Em muitos lugares da Bíblia, a palavra espírito e os seus sinônimos, alma, homem interior, tratam de um aspecto espiritual do homem relativo à sua vida psicológica. Eu não detesto quando aqueles famosos jogadores de futebol, não tenho nada, eu sou corintiano, nada contra o futebol, mas quando ele chega e diz, porque aconteceu isso e afetou meu psicológico, me dá uma gastura nisso. Mas o que eu quero desenvolver aqui é que este aspecto espiritual de que fala neste versículo, em outros vai falar sobre o homem interior, mas neste versículo não se trata do aspecto subjetivo, do aspecto interior. Quando ele diz aqui que recebemos toda sorte de bênção espiritual,
está falando a respeito de algo que no Éden havia e que foi perdido. C.S. Lewis consegue, através da ficção, dar uma ideia desta bênção. Não sei quantos leram, mas na ficção de C.S. Lewis os animais falavam. E eu até me identifico com alguns deles. O Paulama, por exemplo. Lembra-se do Paulama? É como aquele personagem cômico da TV. Ó dia, ó mês, ó ano, ó desgraça. Paulama vivia remoendo as coisas. Mas era fácil conversar com ele. Os homens conversavam com os animais. Além de entrar por guarda-roupa e sair num outro mundo, os homens experimentavam doces deliciosos, como que a feiticeira ofereceu. O que ele quer descrever com tudo isso? Ele fala a respeito de uma harmonia entre as partes do mundo e um entendimento daquilo que é material e do imaterial. A dificuldade de crer que Deus existe é muita. Já se vão 50 e poucos anos que eu sou crente, e quando eu oro eu ainda falo, será que ele está me ouvindo? Eu não vejo. C.S. Lewis colocou esta situação quando uma de suas personagens se esquece da palavra e se esquece de Asa. Nós nos esquecemos de Deus. Não só quando a ira assoma e nós agredimos alguém, ou quando somos tentados a um furto ou a um engano, mas nos esquecemos de Deus até quando a vida está boa. Até na rede nos esquecemos de Deus. No Éden havia uma comunhão entre Adão e Eva. Havia uma comunhão com Deus. Havia uma comunhão com o próprio Éden, mundo vegetal, mundo animal, numa harmonia. Mas eles ainda não haviam experimentado esta bênção espiritual de que fala a Bíblia. Não haviam ainda sido feitos filhos de Deus. Não tinham vida espiritual para entender o que é além do homem. E eu falo isso de maneira bem prática. Não é a vida mais do que o pão? Não é a vida mais do que o dinheiro? Ô Senhor, hoje não dá para viver sem dinheiro. O imposto de renda cobra até quando eu não ganho. Tudo paga. Até se eu jogar lixo fora, eu tenho de pagar. Ninguém vive sem dinheiro. E pão? Bem, agora que eu estou evitando o pão, o Beto está fazendo um pãozinho lá menos... Mas pão é bom, não é? Me deu vontade até de levar aquele para casa. Que gosto de pão! E Deus vai me dizer que a vida é mais do que pão, mais do que dinheiro, ainda que eu precise pagar pelo trabalho que me fazem e receber pelo trabalho que eu faço. E ainda que eu necessite de pão para subsistência, a vida é mais do que isso. Há valores maiores na vida. Há valores que merecem jejum. Há coisas na vida que me farão afastar da comida, querer mais a presença de Deus do que comer. E há valores que não podem ser comprados. Como disse lá a propaganda, isso nem cartão paga. Uma amizade, um bem-querer, a honra do filho. Eu fico impressionado com o mundo de hoje,
sou de uma família de professores, eu mesmo professor, mais de 50 anos. Eu me lembro que minha irmã mais velha disse, eu não vou hoje dar aula. Ela dava aula numa cidadezinha próxima. Mas por quê? Porque tem um aluno me ameaçando. Eu, na época, ainda não era convertido. Fui levar a minha irmã e mostrar ao aluno por que ele tinha de respeitar o professor. E Deus permitiu que ficasse bem demonstrado. Naquela época, eu li um livro chamado Coração, de D'Amici, tradução do italiano, coisa linda, onde um aluno descreve a sua vida na aula, com os colegas, com o professor, e um dia que ele julgou ter dado uma resposta má para o professor, ele em casa chorou diante do pai, dizendo, maltratei meu professor. Quando a gente vê escolas ocupadas e gente sendo morta dentro de escola ocupada, o coração conturba, porque percebemos a distância destes valores. Todos os valores de fé estão nesta alçada da bênção espiritual. Alguém escreveu aí numa desses murais da vida, o dicionário é o único lugar onde a fé vem antes da regeneração. E eu engasgo nessas coisas porque teologia de varanda eu não sou muito dado. Como é que eu creio em Deus? Creio em Deus porque primeiro Ele me dá fé para crer. Eu não tenho, morto não tem fé. Ele tem de me dar a fé. A fé é dom de Deus. Depois, Ele me regenera, quando eu creio, e aí Ele me dá fé para continuar. Aí eu exercito a fé. É a fé de Romanos, é a fé de Tiago. Então não tem, no dicionário, não é o único lugar onde a fé vem antes da regeneração. A fé vem antes e depois. E tendo dado esta graça da fé, Deus me dá condições jurídico-morais. A gente pode brincar com o hino. O hino não é Bíblia. Agora, especialmente, o autor da letra era meu primo. E ele era pastor presbiteriano, deixou o pastorado para ser espírita, depois voltou para ser bispo da Igreja Católica Brasileira, depois morreu a mulher dele e foi ser bispo da Igreja Católica. Posso falar mal dele? Não, só do hino, porque a gente não deve falar mal, não. Mas ele fez uma letra que é: no céu eu vejo esplendente, do sol a clara luz. Como que é? Não, fala. No céu, quero viver tão somente brilhando por Jesus. Mas na minha vida egoísta, sabe o que eu faço? No céu eu vejo contente minha avó que já morreu, seu lindo rosto sem dente é mais bela do que eu. Porque se nós dois pusermos a mão no fogo, qual é a mão que eu tiro primeiro? Claro que é a minha. Mas Deus quer me dar um outro princípio moral. Um amigo meu viu seu irmão cair num poço de brasa, resto de uma fornalha que era colocado ali. E ele se jogou neste poço para tirar o irmão. Ele disse, ele afundou porque caiu em pé. Eu vou com o peito e assim eu seguro e saio do outro lado. Coisa de figura em quadrinho. Não conseguiu, ele se queimou todo. Eu perguntei a ele, você faria de novo? E ele me respondeu, é meu irmão. É outro juízo moral. Ou decisão tomada em outros termos.
E é uma outra visão ética. Amar o próximo primeiro, assim como eu já amo a mim mesmo. Esta é a ética cristã, uma ética que sai de si. Este princípio de bênção é de que ele está falando. Uma bênção que ele já nos concedeu no amado, na cruz de Cristo. Uma capacitação para viver. E ele diz, nas regiões celestiais em Cristo. Que lugar é esse? Será que é o céu? O céu é um lugar maravilhoso, lembra? Eu gostava mais do corinho. Oso. Eu não creio que ele esteja falando aqui desse lugar, nem mesmo o lugar onde Paulo esteve, indescritível, nem mesmo o lugar para onde eu vou, o céu, a presença do Senhor. Aqui ele está falando de regiões celestiais em Cristo, como que falando do reino dos céus. Lembre-se que a Bíblia fala a respeito do reino, que o reino de Deus é o reino de todos os lugares. Deus é Senhor de céus e terra, do céu e do inferno. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele obriga o mundo à sua lei. Em segundo lugar, a Bíblia diz que o reino de Deus é todo lugar onde habita a justiça dele. Se alguém incrédulo comete um ato de justiça, uma mãe que trata de um filho, um chefe de família que supre para sua casa, ele vivenciou uma parte do reino. Isto faz parte da graça comum. Deus concede a todos que experimentem, hora ou outra, esta visão da justiça de Deus. Mas diz a Bíblia que para os crentes regenerados, o reino de Deus está dentro de nós. É o reino que comanda a nossa vida. Vem de fora para dentro e é colocado de dentro para fora. Sai do meu coração para as minhas mãos, domina meus olhos, meus pés. É parte dessa sabedoria divina. Então, esta região celestial de que fala aqui é aquele âmbito de Jesus Cristo, âmbito da pessoa dele e do reinado dele. O Senhor Jesus Cristo foi ao céu, aonde ele está, à direita de Deus, e onde ele tem o meu nome, tem o meu registro, onde espiritualmente eu estou com ele. Mas é o reino também da aplicação dos pés na terra, da igreja visível aqui. E é o âmbito de todas as coisas. Quando você anda de bicicleta, você anda de bicicleta de maneira espiritual. Porque se for carnal, você vai passar por xingamentos, por rancores, por pneu furado, por trombadas. Quando você escreve espiritualmente, porque a sua escrita, sua comunicação, sua maneira, sua dedicação, o tempo que dedica é um tempo de Deus. É disso que fala nas regiões celestiais. São aquelas bênçãos espirituais, celestes, do poder divino, movidas pelo Espírito Santo, a mexer com a minha vida aqui e agora. É a totalidade da vida cristã, na totalidade da vida. Essa expressão em Cristo vai ocorrer durante todo o tempo em Efésios, mostrando este âmbito de fé. Esta herança que é definida como bênção espiritual nos lugares celestiais,
ela tem um propósito. Notem aqui, assim como nos escolheu. A palavra assim como, eu sempre fico corrigindo quando eu escrevo. Ela não dá o sentido aqui. Aqui é o sentido de consequência. Não é, já que estamos falando nisso, assim como, é dizendo tal como, é dizendo consequentemente. Ele bendiz o Pai pelas bênçãos espirituais nos lugares celestiais, por alguma coisa definida, tem um propósito ali. Ele nos escolheu nele, Cristo, antes da fundação do mundo. A palavra fundação poderia ter dois sentidos. Aqui, pelo texto, a gente percebe que é fundação, mas podia ter sido também a fecundação. E eu gosto de pensar nesta palavra como fecundado ou lançado o fundamento. Deus me escolheu nele antes que ele lançasse esses fundamentos, antes que germinasse a vida, a matéria. Ele me escolheu nele. Eu gosto muito de pegar cantos aí que pessoas fazem. Tem um muito bonito. Minha mulher deve ser uma calvinista. Procurem, está em inglês lá, vocês vão entender. I think my wife is a Calvinist. Uma parte que fica interessante é eu não a escolhi, ela escolheu a mim. Bem calvinista. E outra, escolheu a mim, não a você. Essa eu gosto mais. Mas na fundação deste mundo, o Senhor me escolheu. Já que eu falei da Beth, ela conta desse jeito, não sei se foi assim, mas quando eu a conheci, havia uma preparação para ela não ter amizade comigo. Eu era perigoso, mastigava criança e enforcava velhinho, eu tinha sido de esquerda, mas ela gostava desses desafios. Ela até chegou para mim e disse: eu também sou de esquerda, ela é canhota. Novinha, eu novo. E eu disse a ela: eu vou casar muito cedo, porque tenho vivido sem minha família por muito tempo. E ela pensou: vai ser comigo. Ela me escolheu. Esse sentimento de ter sido escolhido, vocês podem perceber aqui. Eu tenho um amigo, eu sou muito arredio, sabe? Já que você não vai gostar de mim, eu pego e não gosto de você. Não sei se já viram uma música lá do Caymmi. Se não chover eu vou, mas se der uma chuvinha eu não vou. Nem tô. É jeito de ser. Agora se me vê, agora não. Que eu devo trabalhar, isso é carnalidade. Mas esse amigo grudou no meu pé, telefonava, marcava encontro, convidava para ir comer na casa dele, convidava para fazer trabalho na igreja. E por 49 anos somos amigos, bem chegados. Ele me escolheu. Aqui na igreja a gente escolhe as pessoas. Tem uns que são gostosos de tragar. Outros vão ser engolidos como porco-espinho. Mas tem muita proteína, faz bem. Ele nos escolheu como somos. E eu escolho você como você é. Não digo que aquilo em que eu puder dar uma trabalhada, vou fazer. Que a Bíblia pedir, mas não vou tentar mudar você. Não sou eu quem muda, é Deus. Posso orar, né? Mas nem orar pedindo para que você mude eu posso, mas eu posso orar pedindo que eu mude para com você. E assim andar juntos e mudarmos juntos. É parte da escolha. Quando temos certeza de que fomos escolhidos, aí então percebemos
o amor de Deus. Antes que eu fosse, Ele me escolheu. E escolheu, diz a Bíblia, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ele vai melhorar. Deixa que Deus não terminou comigo, ainda não. Ele vai verdando, está vendo que eu estou andando nem ponto de interrogação? Ele vai trabalhando a minha vida e um dia a gente chega lá. Disse o poeta, não chove mesmo rosinha. É melhor largar tudo, poaceiro, roçado. Com certeza não chove, que é para modo a gente sofrer e se amar cada vez mais. E é essa a ideia de que com você suportamos tudo. Mas você vai dizer, pastor, isso é bonito de falar, chega lá na hora, viver comigo é fogo. Mas nós não ficamos pedindo fogo do céu? Deus manda na vida dessas pessoas para trabalhar a nossa vida, para nós nos juntarmos. Ele diz para sermos santos e irrepreensíveis. Eu não consigo, Ele consegue. Ele prometeu. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E esta promessa Ele faz, Ele nos torna santos. Somos santos, Ele já nos deu a posição. É trabalho dEle tornar-nos santos. Nosso trabalho é nos amarmos. E Ele então vai completar aqui uma herança com significado. Qual é a diferença entre propósito e significado? As pessoas às vezes confundem. Somos criados para a glória de Deus. Isso é um significado. Somos feitos à sua imagem e semelhança. Quem é você? Imagem e semelhança. Mas qual o propósito? O propósito de amor do Senhor é que usufruamos o processo de refletirmos sua imagem. Que sejamos felizes no processo. O significado, o propósito é tornar-nos santos. O significado é nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Vamos lá. Imaginem um círculo infinito. Eu sei que é impossível, por isso que eu disse imagine. Como eu não posso abarcar o infinito, não cabe dentro daqui nem da imaginação, eu penso numa totalidade. Essa totalidade está sob o domínio de Deus. Vocês sabem que só há espaço onde houver matéria. A coisa entre a matéria e o espaço. Deus, aonde Deus infinito for, Ele cria o universo. Ele cria o infinito. Ele domina sobre tudo. Mas Ele me colocou dentro do tempo. Deus está fora do tempo. Deus não tem medida de espaço. Mas Ele me colocou dentro deste período. Para mim, por exemplo, minha vida vai ser de 120 anos. Para vocês, até 70, depois disso é canseria e enfado. Mas, dentro desta minha vida, eu olho esta grandeza de Deus e bendigo a Deus pelas estrelas, pelas pessoas que vêm brilhar na minha vida, pelas coisinhas pequenas, pelo tucano lá de casa. Eu agradeço a Deus pela sua vontade. Agora, dentro deste grande círculo, há um fio atravessando todo ele. Para essas mentes mais modernas, imaginem um cabo de fibra óptica com 1 milhão de filamentos. E cada uma dessas conduz 1 milhão de informações.
Eu estou dentro deste significado e propósito de Deus, caminhando na direção que Ele dispõe, porque Ele é Senhor de tudo. E dentro deste filamento, eu tenho bilhões de possibilidades por segundo para exercer minha vontade. Ele me permitiu, pela bondade dele, veja o que está escrito aqui, nos predestinou para Ele para adoção de filhos. Eu tenho arbítrio, não vou dizer livre, porque Ele é Senhor de tudo, mas eu tenho um arbítrio, tenho dentro da vontade dele, possibilidades de mudança de história. Um orou e o sol parou. Orou e o sol voltou. Orou e parou a chuva. Orou e choveu. Eu creio no poder sobrenatural da oração. E Deus me permite que a história seja feita sempre no propósito da sua vontade, num caminho direto da história, uma construção da história do próprio Deus, de antemão fundada. Assim é que Ele me predestinou para ser filho por adoção. Ele ordenou que Vadislau, o maior dos pecadores, Paulo só disse que era ele porque não me conhecia, ele me trouxe a santidade e me predestinou para ser filho de Deus por adoção. Alguém me perguntou, pastor, dá para amar um filho por adoção como um natural? É mais fácil amar o filho por adoção do que um natural. Aquilo que a gente escolhe fazer tem uma decisão. Às vezes filhos ocorrem em casa, até por acidente. Adotar precisa de ter um coração entregue. Por isso é que os pais devem adotar os seus filhos naturais. E quando não os adotam, deixam à mercê. Pois Deus, que tinha seu filho eternamente gerado, antes da fundação do mundo, planejou que eu fosse igual ao seu filho e que ele fosse o primeiro de muitos irmãos iguais a ele. Predestinados para a adoção. Não tenho como fugir à declaração de que pertenço à família de Deus. E ele diz, segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo a bondade maior de Deus, segundo sua eterna bondade, infinita bondade, Ele me predestinou para ser filho por adoção. Aí é que Paulo usa a expressão prisioneiro de Cristo. O prisioneiro de Cristo está livre para viver em todo o universo, em todo o infinito de Deus. Ele goza de extrema liberdade de vivenciar todas as bênçãos dos lugares espirituais. É por isso, então, que ele usa uma expressão no final aqui, para louvor da glória de sua graça, que ele concedeu gratuitamente no amado. As igrejas aí têm o grupo de louvor, equipe de levitação, né? E esquece o que é louvor. Louvor é uma palavrinha que pode ser entendida de muitas maneiras. Por exemplo, o deputado pode dizer, eu me louvo nos 15 milhões de votos que eu tive. O que é que ele diz? Eu me louvo. Eu me coloco sobre. Eu empenho
minha vontade sobre esses votos. Eu atribuo a. Louvar é atribuir a quem de direito aquilo que ele merece. E toda esta beleza da majestade de Deus está embutida neste louvor, para louvor da glória. Para que eu atribua a imagem de Deus em que eu fui criado e a imagem de Deus em Cristo que eu fui recriado. Fui regenerado para ser imagem do Senhor Jesus. Esta glória é a glória que é espelhada em minha vida. Espelhada na totalidade da sua graça. Graça é outra expressão. Pessoas querem definir graça como favor imerecido. Faz parte. Eu não merecia. Mas não define. A melhor maneira de descrever graça, impossível de definir, de descrever é: graça é o movimento de Deus na direção do homem a fim de atribuir a sua própria natureza. E Pedro diz que Deus nos concedeu a bênção de sermos coparticipantes da natureza divina por sermos adotados em Cristo. O Senhor vem a mim em toda a graça e faz com que meu rosto brilhe o brilho da sua face. Porque Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento de Deus na face de Cristo. E isto dá suporte para que eu veja a mim mesmo na profundidade do meu pecado, mas me veja alçado à altura da santidade de Jesus Cristo. E que veja você como o mais digno dos homens de toda a minha atenção e serviço, e amor, e consideração, porque eu vejo em Cristo. E aos que não têm Cristo como homens necessitados dessa glória. Porque olhando para o Senhor, eu vejo o louvor da glória da sua graça e me movimento neste amor. É isto que introduz o início da nossa herança legada por Deus. Que Deus os abençoe. Pai amado, que aquilo que por dificuldade humana não foi passado, tenha sido ensinado pelo Teu Espírito. E que a palavra registrada tenha maior valor do que a palavra dita, mas que a palavra pregada convença corações. Te rogamos isso em nome do Senhor. Amém.